Graça sobre graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É a palavra de Deus viva e operosa para o meu e para o seu coração. Estamos ao vivo aí no Facebook, na página da igreja. E você pode estar acessando aí no nome do Senhor Jesus. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Esse é o nome lá que você vai colocar lá no Facebook. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Vai entrar na nossa página, vai curtir. Estamos ao vivo aí para toda Manaus, para todo mundo pelo Facebook também. Lucas capítulo 5, é onde eu quero ministrar a palavra de Deus nessa manhã, para mim e para a sua vida, para o meu e para o seu coração. Esta palavra que nos vivifica, que nos transforma. Queria pedir para você encarecidamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, você que está conosco pelas redes sociais, que você viesse compartilhar agora essa live, dando a oportunidade para muitas pessoas que estão aflitas, que estão sem esperança de receber uma palavra. Às vezes um cliquezinho que você dá e compartilhando, você alcança centenas de pessoas que serão vivificadas pelo poder da fé, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então compartilhe em nome de Jesus, tá bom? Bendito é o Senhor. Compartilhar é o grande termo do Evangelho, compartilhar. Só a palavra Evangelho já significa isso, porque Evangelho é boa notícia. Boa notícia não é algo compartilhado? Então compartilhe em nome de Jesus. Lucas 5, Bendito é o Senhor. Jesus convoca seus discípulos. Então olha aí, ó. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, é o mar da Galileia, né? E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Que bênção, né? Quando eu olho para isso aqui, sabe, eu sinto uma alegria. Uma multidão espremia de todos os lados. As pessoas se interessavam pela palavra, né? Era duas maneiras de vencer, ou pela espada ou pela palavra. E muitos aqui, há muitos problemas que a espada não pode. A força humana, a espada era um símbolo da força humana. Então a força humana não podia solucionar, né, o esforço, mas, aleluia, as palavras de Jesus transformava, sarava, solucionava, curava, libertava, né, resolvia o problema. E até hoje ela é eterna. Esse episódio vai falar de quem? Vai falar do Pedro, né? É muito conhecida essa passagem no meio do povo de Deus, a respeito da pesca maravilhosa do Pedro, né? A palavra diz que o Pedro trabalhou a noite inteira e nada conseguiu. O Pedro estava ali numa crise, né? Ele já era um discípulo do Senhor, o Pedro aqui. Isso aqui não era a convocação, não. O Pedro já havia sido convocado pelo Senhor. Só que o Pedro, ele foi pescar porque as dívidas estavam altas. Porque ele estava endividado, necessitado, estava em crise financeira. E talvez ele não viu no ministério a solução. Ele não viu recurso, ele não viu garantias. Ele já tinha contemplado milagres, mas talvez ele achasse que Jesus não se importava com a causa deles, com a vida pessoal. É isso. Por que eu digo isso?
Porque lá mais na frente ele vai dizer: afasta-te de mim, porque sou pecador, quando ele vê a provisão de Cristo. Às vezes, quando nós falhamos com uma pessoa, quando nós falamos mal, julgamos aquela pessoa precipitadamente, e aquela pessoa vem e mostra que ela não era aquilo que nós falamos a respeito dela, nós nos envergonhamos. Você está entendendo? Já aconteceu comigo. Eu já falei que eu não uso máscara. Já aconteceu de eu tomar uma decisão, um julgamento precipitado a respeito de alguém, há muito tempo atrás. Hoje não, hoje Deus tem me dado sabedoria para viver. E tomar um julgamento precipitado, depois a pessoa mostra para mim que ela não era aquilo que eu achava, e eu me envergonho. Foi isso que aconteceu. O Pedro se envergonhou diante do que Jesus mostrou para ele. Por isso que ele disse: afasta-te de mim. Mas olha o que aqui diz a palavra: e aconteceu que num determinado dia, vírgula, é um pensamento. Você vê que o dia estava o quê? Determinado. Era determinado. Em um dia determinado por Deus. Um dia determinado para quê? Para o Pedro vencer. Um dia determinado para quê? Para o Pedro ver o milagre de Deus. Você está entendendo? É isso. Talvez você esteja passando, por circunstâncias difíceis, como o Pedro estava passando. Talvez você esteja privado até do alimento. Você está entendendo? Mas você vai aprender hoje aqui. O Pedro estava ali numa circunstância no zero. No zero. E o Pedro foi aquela noite pescar, da noite anterior. E ele não pescou nada. Agora, olha o retrato do dia do Pedro naquele dia ali, seria na mente do Pedro. Olha o retrato do dia, daquele dia, como seria o dia determinado da vitória. O dia determinado que Deus entraria na vida dele, da provisão divina extraordinária. Mas olha o retrato na mente do Pedro. Um dia depressivo, um dia de revolta, um dia onde ele talvez julgaria: essa foi a melhor decisão, porque nem indo pescar eu consegui alguma coisa e Jesus não se importou comigo. Você está entendendo? Então seria um dia que o Pedro achava que era o fim. Achava que era o fim. Na fé, na caminhada de fé, ele não viu o resultado. Decidiu ir pescar, não viu o resultado. Qual o pensamento dele? Meu filho, as dívidas estão aí, o gás acabou, a luz foi cortada, a água já veio o aviso de corte, meu filho pede pão, eu não tenho, minha esposa pede isso, eu não tenho. Imagine aí, a necessidade do homem de Deus. Você entende? Isso era o que estava na mente dele. Mas na mente do Senhor, aquele era o dia determinado para ele vencer. Aquele era o dia que ele veria a vitória dele. Aquele era o dia que ele se espantaria com tal milagre extraordinário. É isso. O tempo da graça é o dia determinado para você vencer, meu querido. Aprenda isso. Então, e aconteceu que num determinado dia determinado, essa palavra determinada significa estabelecido. Estabelecido, decretado. Você está entendendo? Determinado é isso. Algo decretado, decreto oficial. Isso é algo determinado. Então aquele dia estava decretado que era o dia da vitória. Só que a vitória, você pode passar pelo dia da sua vitória e não ver ela. Por quê? Porque você não cumpre, você não cumpre os princípios que Deus tem estabelecido para manifestar a vitória. Mas o Pedro cumpriu. O Pedro cumpriu, olha aí, E uma multidão o espremia de todos os lados.
para ouvir a palavra de Deus. Ah, como eu queria ver isso. Eu vou ver isso um dia. Eu vou ver a multidão se espremendo para ouvir a palavra de Deus. Eu vou ver. Em nome de Jesus Cristo eu declaro isso na terra, que eu vou ver isso ainda. Multidões se espremendo para ouvir. Que dia que meu coração vai queimar, vai chorar. Então olha aí, por quê? Porque eles enxergavam na palavra a solução. Quando você enxerga a solução na palavra de Deus, então não importa a dificuldade, não importa o aperto que você tem que passar para estar onde a palavra vai ser ministrada. O que diz aqui? E uma multidão espremia, olha, de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, a multidão, ela veio, ela compareceu para ouvir a palavra, porque enxergava na palavra a resposta. Enxergava na palavra a cura. É na palavra que você tem que enxergar a sua cura. É na palavra que você tem que enxergar a sua restauração. É na palavra que você tem que enxergar a tua família restaurada. É na palavra que você tem que ver a porta aberta. É na palavra. É para a palavra que você tem que olhar. O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Saiu uma palavra da boca de Deus que você não sabe, que você não é consciente, para você ver esse mal caindo da sua vida, para você ver essa perturbação sucumbindo da sua vida. Você entende isso? Para você ver, para você contemplar. O problema é que você não tem disposição às vezes para buscar essa palavra. Esse é o problema. A grande pedra é a indisposição no coração das pessoas. Deus não está em falta com o seu povo, não. Deus está disponível para agir por mim e por você, mas a pedra tem que ser removida. A indisposição. Então, quando você arranca essa pedra maldita, então você vê Deus entrando, você vê Deus agindo, você vê a palavra se tornar viva para você. Você entende isso? É isso. E o povo, o espremia de todos os lados. E ele observou, junto à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar o quê? Suas redes. Então olha só, Jesus estava necessitando de algo que estava o quê? Inútil, sem utilidade. Bendito é o Senhor. Então entrou num dos barcos, quer dizer, ele pediu para Simão o que pertencia a Simão Pedro. O que pertencia a Simão, E ele precisou do barco do Pedro para pregar a palavra, porque a multidão não deixava. Jesus estava em aperto, a multidão apertava ele na praia. E o Pedro, dentro da sua derrota, o Pedro dentro da sua crise financeira, o Pedro dentro dos seus dilemas, das suas perturbações, dentro daquele dia que ele achava que era o fim, dentro daquela crise, daquele opróbrio, daquela prostração, o Pedro ofereceu algo ainda, algo da vida dele para Jesus, algo da vida dele para o Evangelho, algo da vida dele pela causa de Deus. Você entende isso? Sua vida, meu querido, nunca está tão difícil que você não possa oferecer uma atitude de fé para Deus. Aprenda isso. Quando você requer de Deus, quando você necessita de um milagre, e Deus se importa com você, Ele desafia você com um pedido. Ele desafia você. Um pedido será sempre a porta do milagre na sua vida. É por isso que poucos são os que recebem o milagre.
porque poucos são os que estão dispostos a dar, poucos são os que estão dispostos a liberar. Você está entendendo? E é por isso que as pessoas não se para que Deus haja na vida delas, não se qualificam. É exatamente isso. O que me torna desqualificado para o milagre é não compreender, né, que Deus está naquele pedido, que Deus está naquele negócio. E Jesus precisava, né, de uma semente para a obra. Era isso que Jesus precisava. E o Pedro semeou o quê? Semeou o seu barco. O Pedro, só que Jesus não prometeu recompensa para o Pedro. Não prometeu. O Pedro, dentro da sua luta, ele poderia, né, até ter negado aquele pedido. Mas ele ofereceu sem querer algo em troca. O que eu aprendo aqui? Quando eu me importo de coração com a causa de Deus, Deus se importa com a minha causa. Quando eu me importo com as coisas do Senhor, o Senhor se importa com aquilo que me pertence. Quando eu me importo com os interesses do reino, o reino se importa com os meus interesses. Aprenda isso. Quando eu abro a minha mão para oferecer algo pela propagação da palavra, Deus abre os céus para trazer um milagre estrondoso na minha vida. Você está entendendo? O Pedro abriu a mão e ofereceu algo para propagar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus fosse anunciada. Ele sustentou aquele culto naquele dia. Jesus precisava de um palco para pregar, porque a multidão apertava, e ele disse: nós não temos recurso para fazer um palco. E o Pedro disse: Senhor, eu estou passando por crise, eu estou em dificuldade, Senhor, mas eu quero patrocinar o palco, eu quero patrocinar o altar, Senhor, para te ministrar a palavra nesta manhã. Aqui está o altar, o meu barco. Você está entendendo? E o Pedro patrocinou naquele dia, naquela reunião, naquela concentração à beira-mar, o altar, para que a palavra fosse pregada. Você entende? Tem gente que não tem disposição para patrocinar um pacote de copo. Porque uma caixa de sabão em pó. Você está entendendo? Um garrafão com água. Porque tudo isso são utensílios. Um tapete para a igreja, um microfone. Mas tem aqueles que Deus levanta, que eles enxergam a necessidade da obra, sabe que nada é de graça, né? Então esses são compelidos pelo Espírito a fazer. Por quê? Porque o coração, independente da luta que vivem, independente da dificuldade que estão vivendo, da crise que estão passando, o coração não é influenciado por isso. Não, eles não consideram a crise que está à sua volta como motivo de não fazer. Pelo contrário, eles enxergam nesta atitude o seu milagre. Eles enxergam. E foi o que o Pedro fez. O Pedro disse: eu vejo que a multidão te aperta. Eu vejo que o Senhor quer ministrar a palavra, mas não tem o altar. Pois eu quero doar o altar. Eu quero doar o altar. Ele abriu o coração para Deus. Ele abriu a mão para Deus. É isso. E diz a palavra, versículo 3: então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Quer dizer, da provisão do Pedro, Jesus teve a capacidade de entregar a palavra àquelas pessoas. Esta obra não é diferente. Eu não teria capacidade de entregar a palavra a milhares de pessoas como eu tenho entregue.
se não fosse muitos Pedros, muitos Simão que se levantassem. Porque Deus tem levantado muitos Simão, que tem me dado a oportunidade de estar aqui nesse altar. Porque para mim isso aqui é um altar. Você entende? De estar aqui nesse altar ministrando a palavra, de estar ali no Manoa ministrando a palavra, de estar na Curaçao ministrando a palavra, de estar ali na 106.5 ministrando a palavra também. Aleluia. É assim que a obra de Deus funciona. Por quê? Porque Deus é necessitado? Negativo. Porque Deus nos dá a oportunidade de demonstrarmos o nosso amor. Porque o amor não é sentimento. O amor verdadeiro que Deus vê em nós não é sentimento. O amor verdadeiro é atitude. É atitude. Quem ama é aquele que faz, é aquele que se move, é aquele que age. Esse é o que ama. E ele disse: o que me ama será amado por meu Pai. Você acha que quando chegar a hora de ele amar a mim, ele exige que eu amo ele em atitude, que eu faça alguma coisa. Aí você acha que na hora que chegar a hora de ele me amar, porque ele disse que o Pai dele nos amaria também, e ele também, você acha que ele ia amar só de sentimento? Claro que não. Claro que não. Amor gera amor. E eu não estou falando de amor de sentimento, estou falando de amor de atitude. Agora imagina, se eu amo a Deus com a minha atitude para Ele. Imagine a atitude de Deus na minha vida, porque Ele não sabe fazer nada pequeno. Ele não sabe fazer nada ordinário, Ele só faz o extraordinário. O ordinário quem faz é o homem, o simples. O estrondoso é o que meu Deus faz. Então, para você ver o amor de Deus na sua vida, para você ver o estrondoso de Deus na sua vida, o extraordinário na sua vida, você precisa amar Ele, mas do amor que Ele estabelece, atitude. Você está entendendo? Eu não estou falando isso por causa dessa obra, não. Eu estou falando por causa da sua vida. Você tem que entender isso. Porque fazer para Deus não é só fazer nessa obra aqui, virtude do Espírito, não é fazer em qualquer obra. Qualquer coisa que você invista do que você tem para Deus, você está fazendo para Ele. Em prol das pessoas, em prol da palavra, você está fazendo para Ele, e Ele vai abrir o céu na sua vida. Ele vai abrir o céu na sua vida. Então, versículo 4. Assim que acabou de ministrar, preste atenção. Você vê como Jesus, a prioridade é sempre a palavra? Jesus preparou o coração de Pedro aquela manhã. Porque quando ele pede para o Pedro ir para lançar a rede no mar, Pedro disse: confiando na tua palavra. Jesus trouxe um ensinamento ali a respeito do poder da sua palavra. Eu posso ver isso. Eu posso ver naquela manhã Jesus exaltando a palavra do Pai, dizendo: a palavra do Pai é operosa, a palavra do Pai, se vocês colocarem em prática, vocês vê o resultado, a palavra do Pai é a solução dos seus problemas. Eu posso ver essa mensagem, eu posso ouvir Jesus dizendo isso. Aí ele entra no barco do Pedro e diz: ó, quando ele acabou de ministrar, o coração do Pedro estava cheio do ensinamento. O coração do Pedro estava ali vendo as palavras de Jesus. Dirigiu-se a Simão e os demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Aí olha o Pedro, ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, nada pegamos. Não pegamos nada, todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Todavia, ouvindo essa ministração, meu Deus, esta manhã, foi isso que ele falou. Todavia, por causa dessa ministração que eu ouvi esta manhã, eu voltarei para o mar. Eu voltarei para o lugar onde eu fui fracassado, onde eu fui derrotado. Eu voltarei lá. E agora eu serei vencedor. Você está entendendo? Você pode ter tentado uma vez, 2, 3 vezes sozinho, e você perdeu.
você fracassou, mas volte lá agora, confiando na palavra, e você vai ver o poder de Deus transformar a circunstância. É isso. É isso. As atitudes que me fazem vencedor hoje são as mesmas atitudes que me faziam perdedor. Era. Você está entendendo? Eu ajo da mesma maneira. Só que quando eu agia antigamente era na religião. Aprenda uma coisa: quando eu agia na religião, eu tomava atitude na religião, eu me movia na religião, eu era um fracassado, um derrotado. O problema não era a atitude, era a palavra. Você está entendendo? Às vezes você se pergunta: ele faz a mesma coisa que a gente faz, fulano faz a mesma coisa que eu faço igual ele, mas não dá certo. Mas fulano dá certo, porque o fulano faz com a palavra. Com a palavra genuína, não com a religião. Já me perguntaram, já chegaram comigo e me questionaram: eu acho, qual é o segredo, pastor? E que segredo? O segredo porque as pessoas são curadas de fato na sua igreja, porque eu também ajo no nome de Jesus. Eu digo: agi no nome de Jesus, eu também ajo. Você está entendendo? É a palavra, é confiando na palavra. O problema é que as pessoas estão confiando em si mesmas, estão confiando em suas experiências, nas suas atitudes religiosas. Elas fazem uma atitude religiosa e confiam naquilo. É na palavra, porque é a palavra que instrui você a atitude que você deve tomar. A palavra é a fonte das atitudes. Eu planto uma semente, não é o meu dinheiro que vai trazer o milagre, não. É a palavra que me mandou eu oferecer uma semente. Eu tenho que olhar para a palavra. O camarada olha: porque eu dei muito, Deus vai me dar. Porque a minha semente ele pediu 100, eu dei 300, então Deus vai me abençoar. Não é os 300 que vai te abençoar, não. O camarada que dá 50 recebe uma bênção maior do que a tua. Por quê? Porque ele olhou a palavra. Ele acreditou na palavra. O que moveu ele foi a palavra de Deus. Não é a quantia, não é um negócio com Deus. Não. Você está entendendo? É a sua fé. O Pedro não disse: eu vou porque eu te emprestei o meu barco, e eu sei que o Senhor vai me recompensar porque eu emprestei meu barco. Não, o Pedro disse: eu vou lançar a rede, confiando na tua palavra. É isso. Mediante a tua palavra lançarei as redes. Pode ir na palavra. A palavra vai se tornar viva para você. Viva. Quando nós agimos, quando nós depositamos a confiança na palavra, quando a palavra passa a ser real, do ponto de vista literal mesmo, literalmente, nós temos que olhar para a palavra literalmente como ela é. O mundo deturpou a palavra. Esses crentes que vivem a palavra literalmente, ao pé da letra. Nós temos que viver ao pé da letra mesmo dentro do contexto. Tem que ser literalmente dentro do contexto. Não isolar versículos. É aceitável viver ela ao pé da letra, mas dentro do contexto. Você entende? Se ela diz que faz, então ela faz. Se diz que cura, então cura. O problema é que as pessoas estão confiando em sintoma, em melhora, em aparência. O irmãozinho só acredita que está curado quando a dor desaparece. Não é porque a palavra diz que ele está curado. Você está entendendo? Se a dor desaparecer, ele se alegra. Ele se alegra e diz: Deus é maravilhoso, eu estou curado. Mas se o diabo vier fazer o teste para voltar e trouxer o sintoma, ele vai desacreditar, porque a palavra não significa nada para ele.
Você entende? As pessoas dizem que creem na palavra de Deus com a sua boca, mas o coração está longe da palavra, porque o coração é a atitude, coração é a perseverança, coração é a resistência, coração é dar um arredar, é acreditar que a palavra vai produzir. Você está entendendo? Palavras o vento leva, atitudes é o que marca a nossa trajetória. É exatamente isso. As palavras só marcam quando são acompanhadas de uma atitude. Aprenda isso na sua vida. Então ele disse: ide e lançai as vossas redes. Ide para onde as águas são mais profundas. O que é isso? Empreender coisas grandes. As pessoas estão conformadas. Não que eu tenha algo contra isso, mas as pessoas não têm a fé para fazer coisas grandes. Não tem fé para fazer coisas grandes. Estão conformadas com a igreja limitada num bairro, numa comunidade. Não acreditam que Deus pode honrar eles com uma igreja na avenida, no centro, uma área onde vai vir da comunidade, vai vir o que mora longe, vai vir o que mora perto, vai vir o que mora distante, vai vir todo mundo. Porque é caro. Que caro? Olha para Deus, olha para a palavra. As pessoas não acreditam que vão para a televisão. Pois eu acredito, eu vou. Eu vou porque meu Deus vai me levar, porque a palavra me levará lá. Só a morte pode interromper isso. Se eu morrer antes, só a morte. Você está entendendo? É isso. Aleluia. Você tem que acreditar na palavra de Deus, que ela produz. Que você vai abrir uma aqui na avenida tal, vai abrir na Marques Teixeira, vai abrir na Djalma Batista. Por quê? Porque se Deus é com você, você pode. Você pode. Você está entendendo? Você pode. Pois eu não desisto. Eu não desisto. Eu não sei o que é desistir. Desistir para mim já é um fracassado. Aleluia. É uma opinião que eu não tenho. É uma opinião que eu não tenho. Então, e nas águas profundas, Jesus disse. Tem camarada que só quer estar pescando na beirinha só pega peixe pequeno. Só pega piabinha. Você está entendendo? Jesus disse: onde as águas são profundas, lá estão os grandes peixes. É lá que está o peixe que vai solucionar. A provisão, meu amigo. Isso aqui é atitude na fé. É atitude na fé. Você está entendendo? Não está falando de pessoas, não. Está falando da atitude na fé, do que você precisa para levar o evangelho, para pregar o evangelho, para levar vida às pessoas. Você precisa de peixes grandes para levar a palavra às pessoas, de provisões extraordinárias para levar o evangelho de Jesus. Você precisa ver o poder de Deus para você solucionar na vida das pessoas. Só que você tem que sair da beirada. A beirada é simplicidade aqui. E essa simplicidade aqui, ela não é positiva, é negativa. É fazer coisinhas pequenas. Deus quer que você faça coisas grandes. Você está entendendo? Deus quer que você faça coisas grandes, coisas extraordinárias, porque Ele é extraordinário. Deus é extraordinário. E Ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Só que você quer ter as mesmas atitudes simples e esperar coisas grandes. Não tem como. Eu tenho que começar a fazer grande. Eu tenho que começar a investir grande. Eu tenho que começar a confiar no grande. E Deus vai entrar, porque eu estou agindo na palavra. Por isso que Ele disse: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar.
As águas, onde as águas são profundas, o vento é mais violento, as ondas são maiores. As ondas são maiores. E é por isso que muitos não vão lá. Muitos não têm coragem de ir num barquinho onde as águas são profundas. Sabe por quê? Porque as ondas são grandes. Mas se Jesus estiver no barco, meu amigo, pode acreditar, as ondas não vão vencer você, não vão. Não vão. Porque Jesus não pode ser vencido. Jesus não pode ser vencido. O barco que Jesus está dentro não afunda, não afunda. O barco que Jesus está dentro não afunda. Aprenda isso. Aprenda isso. Não vai a pique. O perigo de afundar é a bênção. É a bênção. Se você não souber administrar a bênção, você vai afundar. Eles souberam administrar. Quando eles lançaram a rede e pegaram aquela pesca extraordinária, a Bíblia diz que o barco começou a afundar. Mas eles souberam administrar. Eles chamaram e dividiram a bênção. Eles não foram egoístas. Eles não foram egoístas. Você está entendendo? Eles não amaram mais a bênção do que os seus companheiros. Você está entendendo? Eles não foram avarentos. Nós vamos ficar ricos com essa pesca porque ninguém tem peixe. Nós somos os únicos que tem peixe. Se eles pensassem assim, eles iam afundar. Tem muita gente aí que o perigo não são as ondas, não. Até pessoas de fé. É para pessoas de fé, porque você só pode ter uma pesca maravilhosa se tiver fé. Só que acontece é que você tem a sua personalidade também. E a personalidade, se não for transformada, ela faz você administrar os recursos da fé de forma errada e você morre naufragado. Essa é a verdade. Tem que saber administrar a bênção, porque senão a bênção é perigosa. É isso. O que era que estava tentando afundar o barco aqui? Era o milagre, era a provisão, era a bênção que eles receberam que quase afunda o barco. Só que o Pedro era um homem de fé, um homem humilde, um homem de coração bom, e ele gritou para os outros: venham nos ajudar, bora dividir esse negócio aqui, porque se eu ficar com ele sozinho é minha ruína. Se essa bênção for só minha, é minha ruína. Você entende isso? Aleluia. Então, ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Isso aqui é a força do homem. Isso aqui é o homem sozinho, o homem sem a palavra. Esforço, 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 e morre no seco. Nada e morre no seco. Todavia, confiando na tua palavra, lançarei as redes. Eita, palavra linda. Isso aqui mexeu comigo há uns anos atrás, quando Deus me deu essa revelação. Deus me deu uma visão nova. A igreja era lá no Cidadão 6. Eu dizia: eu só quero uma igreja aqui mesmo, Senhor. Quando eu vim ler isso aqui há uns anos atrás, que eu digo: eu não quero, eu quero na avenida. Eu quero nas melhores avenidas. Eu quero lá. Você está entendendo? Porque eu vou confiando na palavra do meu Deus. Olha aí a palavra. E assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Olha aí. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Como foi que Simão reconheceu o pecado dele? Alguém apontando, foi?
Não. Pelo poder de Deus, pela provisão. É assim que o pecador reconhece o pecado dele. Pela bondade de Deus na vida dele. Ele vê Deus sendo bom para ele, que ele diz: eu não preciso mais viver no pecado. Eu não preciso mais fazer a vontade de Satanás, porque eu não mereço nada e meu Deus me dá. O da fé se rende assim: afasta-te de mim, porque eu te julguei mal. Afasta-te de mim, porque eu te julguei errado. Eu pensei que tu não se importasse com a minha necessidade. Ah, Pedro, quando tu se importou com a causa de meu pai, tu chamou minha atenção, Pedro. Quando tu doou, Pedro, aquele altar para me pregar a palavra, tu chamou minha atenção, Pedro. E agora eu te farei pescadores de homens. Palavra do Senhor. Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo.